Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um encontro virtual aqui. Hoje nós vamos falar de dois assuntos, tá? Eu aproveita para abrir o arquivo aí no Aprender, Plano de Negócios, aulas 6 e 7. São dois assuntos relativamente curtos, não são muito complexos. E como a gente tem uma quantidade, um volume de aulas um pouco menor esse semestre, eu resolvi juntar essas duas aulas em uma só, tá? Então, por favor, abram um arquivo lá. E vamos começar pela matriz GE, só para não ficar solto. Depois da matriz GE nós vamos falar da estratégia de crescimento de Ansoff, tá? Bom, são mais dois assuntos pertinentes àquela nossa proposta de ferramentas para análise de negócios, né? Afinal estamos falando de plano de negócios. E essa matriz GE, o primeiro assunto que a gente vai falar, ela é uma matriz que ajuda a gente a identificar qual é a força do nosso negócio num determinado ramo, na nossa empresa, num determinado ramo, e qual é a atratividade desse ramo, a atratividade dessa indústria onde a gente atua, tá? Então, lembrando, uma matriz, ela vai trazer para a gente alguns quadrantes e onde a nossa empresa estiver alinhada ou posicionada, em qual quadrante a gente estiver posicionado com a empresa, vai significar o quanto que o negócio ele é atrativo e quanto nós estamos fortes dentro deste negócio, tá? Por enquanto, não tenta entender tudo, porque à medida que a gente for vendo aqui as imagens, a gente vai conseguir digerir tudo isso melhor. Então dá uma olhadinha aí no slide 1. O slide 1, ele mostra para nós dois eixos. Na horizontal, nós temos o eixo da força do negócio. Então, quanto mais para a direita o nosso negócio tiver, mais fraco ele é, que é uma força baixa. Quanto mais para a esquerda, mais alto ele é. E na sequência a gente vai ver, a gente vai responder algumas perguntas que vai posicionar a nossa empresa, o nosso negócio ao longo desse eixo, tá? E na vertical é a mesma coisa, só que em relação à atratividade do ramo. Então, quanto mais para baixo a gente tiver, menos atrativo vai ser esse ramo. Quanto mais para cima a gente tiver, mais atrativo vai ser esse ramo, tá? Por enquanto só fica com essas duas coisas na cabeça. Na horizontal, quanto mais para a esquerda tivermos, mais força. Na vertical, quanto mais alto tivermos, mais atrativo o nosso ramo. E é óbvio, o mais interessante é que a gente tenha muita força dentro de um ramo muito atrativo. Porque você ser forte num ramo sem atratividade não vai trazer resultados, né? Da mesma forma, se nós formos fracos em um ramo super positivo, também não vamos ter o maior retorno possível, não vamos ter ao menos um retorno bom dentro desse ramo, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender são as razões desses dois eixos, beleza? Aí dá uma olhadinha aí no slide 2. No slide 2, a gente vai colocar alguns pontos que vão avaliar a força do nosso negócio, tá? E aí eu trouxe alguns pontos genéricos. Eles podem ser utilizados na empresa, na sua empresa, ou na empresa que você estiver fazendo a avaliação, mas ele também pode mudar dependendo das características que são importantes para o seu negócio. Por exemplo, aqui a gente não fala de capacidade tecnológica, se eu não me engano, né? Não falamos de capacidade tecnológica. Vamos supor que nós estamos falando de uma empresa de tecnologia. Poxa, a capacidade tecnológica é fundamental. Então, neste caso, a gente pode acrescentar a capacidade tecnológica. E, eventualmente, uma empresa de tecnologia pensa numa empresa de tecnologia, um Uber com sua prestação de serviços, né? A distribuição ou fôlego na linha de produtos, isso talvez não seja nem relevante, porque eles não têm produtos, ele presta um serviço com vários parceiros. Então, de repente, essa pergunta pode sair se nós estivermos avaliando uma empresa de tecnologia, tá? Mas, de forma geral, para nós avaliarmos a força do negócio, nós temos que levantar ali alguns fatores internos
que vão dizer se o nosso negócio é forte ou não. E quando nós estamos levantando esses fatores internos, nós temos que lembrar, são fatores internos para importantes para as empresas, todas as empresas que atuam naquele negócio. E não necessariamente os fatores bons da gente, porque se a gente colocar só os nossos fatores bons, a gente sempre vai ser forte, né? Mas é importante colocar fatores de todas as empresas que atuam naquele negócio. Então vamos lá, hipoteticamente a gente considerou para uma empresa X aqui, participação de mercado, força de vendas, marketing, serviços ao cliente, P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, produtividade, distribuição, recursos financeiros, imagem da empresa, fôlego na linha de produtos, qualidade percebida da empresa e capacidade gerencial. Por qualquer razão, nós achamos que esses eram os principais pontos que vão avaliar a força do nosso negócio, seja ele qual for, tá? Lá na atratividade do ramo, a gente faz a mesma coisa, só que a gente coloca lá os fatores externos dessa vez, fora da nossa empresa, que podem fazer com que esse ramo seja mais ou menos atrativo. Então, da mesma forma, dependendo do ramo, isso pode mudar, tá? São só fatores, exemplos que nós trouxemos aqui. Então, olha lá, tamanho do mercado, consideramos que era 1, taxa de crescimento do mercado, sazonalidade, estrutura competitiva, barreiras de entrada, lucratividade do ramo, tecnologia, regulamentação, disponibilidade de mão de obra, questões sociais, questões ambientais, questões políticas e questões legais. Por qualquer razão, nós colocamos que esses são os fatores que vão avaliar o ramo que nós estamos entrando. Mais uma vez, tanto os fatores da empresa quanto os fatores do ramo, eles podem variar dependendo de onde você está estudando, tá? Beleza? Aí dá uma olhadinha no slide 4. O que vai acontecer? Quando nós respondermos todas aquelas perguntas, a gente vai ter um resultado entre 0 e 10, né? No caso da empresa, se as respostas forem 0 para todo mundo, ela vai cair lá no lado direito. Lembra do eixo direito? A força do negócio baixa. Se por acaso der 10, ela vai correr lá para o lado esquerdo. Já no caso do mercado, da mesma forma, a hora que o resultado daquelas perguntas der 0, ele vai ficar lá embaixo, atratividade 0 do mercado. Se chegar no 10, a atratividade maior do mercado. E aí, olha só, aí eu pus 2 pontinhos aqui para exemplificar, considerando que a gente fez a conta da força do negócio, deu 7,20 a nossa média, e lá da atratividade de negócio 8,65, ficamos ali, naquele cantinho direito do primeiro quadrante. Entendeu? Até agora nós não fizemos o cálculo, tá? Eu só coloquei as perguntas, pensa como se fosse uma prova. Você tem lá, nem lembro quais são, não contei quantas são as perguntas, mas se você tiver 10 perguntas, para todas elas você tiver nota máxima, você tirou 10. Se para algumas você tiver meio, para outras você tiver 0, enfim, você faz a média, no final a gente vai somar, eu vou fazer um exemplo lá embaixo, tá? E chegar nesses 2 números que vão nos posicionar dentro dessa matriz. Beleza? Esse é o racional da matriz. Aí eu vou evoluir um pouquinho. Primeiro eu vou apresentar para vocês o que significam esses quadrantes. Tá? Aí lá no final eu vou fazer um exemplo de cálculo. Beleza? Então, olha só. No canto direito superior, a gente reserva os 3 quadrantes que eu pintei em azul, que são os quadrantes mais interessantes. São os melhores resultados que a gente pode ter quando nós estamos avaliando a força de um negócio ou uma empresa. Por quê? O ideal, obviamente, é que a gente fique lá no primeiro, no cantinho, que está escrito ali, posição excitante, né? Poxa, o melhor dos mundos. É onde a gente tem, se nossa empresa chegou ali, pô, temos força total e o mercado é super atrativo, vamos investir e crescer. Só temos oportunidades de ganhar nesse mercado. Tá? Agora, se a gente tiver nesse de baixo, o que significa? A atratividade do ramo é média, mas nós temos muita força nesse ramo, a gente tem que investir, mas de uma forma um pouco mais seletiva. Por quê? Porque o negócio é bom, mas nem tanto, apesar das nossas forças. Vamos investir seletivamente
nos segmentos, eventualmente, de mercado que possam trazer maior retorno. Tá? Da mesma forma, nesse que está em cima, mas na força do negócio médio, que está escrito a posição desafiante. O que significa? Nós temos uma força média, só que o mercado é muito bom. A grande notícia é que aqui, se a força média, os limites estão na gente. Então a gente pode trabalhar para melhorar, para ficarmos mais fortes e absorver todas essas oportunidades do mercado. Tá? Então, por isso que o desafio, posição desafiante, o desafio é a gente melhorar, porque o mercado é muito bom. Tá? Estando em uma dessas três células da nossa matriz, a gente precisa manter a estratégia atual, avaliar a existência de recursos para continuar crescendo neste negócio, nesse mercado, e avaliar a capacidade necessária para a gente conseguir absorver todas as oportunidades, tá? Ou seja, estamos no lugar certo, precisamos só crescer e continuar fortes quando somos muito fortes, beleza? Tá? Aí, no slide 6, eu coloco as três células em amarelos, que são células medianas. E elas podem ser medianas por quê? Ou porque a atratividade do negócio é baixa, ou porque a minha força é média ou baixa também. Tá? Então, olha só, se nós chegamos naquele primeiro quadrante da esquerda, lá embaixo, onde nós estamos escrevendo proteger e refocalizar, significa que nós somos muito bons, mas o negócio é ruim, né? A atratividade do ramo não é tão boa. Pode ser um ramo que esteja perdendo espaço. Imagina o ramo de celular antes do smartphone, uma Motorola da vida, dominava aquele mundo. Aí de repente entrou um smartphone, ela teve dificuldades para se adaptar ao mundo do smartphone e aí ela não conseguiu refocalizar. Ela acabou tendo muita força num segmento de mercado que não era tão bom assim. Tá? Aqui no meio a gente tem um segmento que a gente chama de Prime, que é investir seletivamente para ganhos. Por quê? Nossa força é mediana, mas o negócio também não é tão bom assim. Né? Então vamos da mesma forma que no quadrante da posição seletiva, pegar as boas oportunidades que ainda restam no mercado, usar os pontos positivos que nós temos dentro da nossa empresa e gerar caixa. Mas provavelmente esse mercado, como ele é mediano, provavelmente ele não vai crescer novamente, né? A não sei que tenha uma mudança importante, mas a princípio todo mercado mediano ele continua mediano ou cai. É legal a gente conseguir tirar os melhores resultados possíveis para eventualmente no futuro investir em outros mercados e dar outro rumo aos negócios, tá? E se a nossa posição chegou lá no quadrante da direita de cima, que é o quadrante oportunista, a gente tem que investir seletivamente para ganhos. O que significa isso? Nós não somos tão bons assim, mas o mercado é. Então, vamos investir naqueles pontos que a gente tem força, que a gente se destaca, que provavelmente não é boa parte do mercado, afinal de contas nós não somos tão bons assim, o resultado está apontando isso. Né? E aí, eventualmente, a gente vai. O objetivo aqui é desenvolver a nossa empresa para nos fortalecermos, para corrermos para a esquerda, né? E entrarmos naqueles quadrantes azuis da matriz. Tá? Então, de forma geral, se nós entramos num desses três amarelos, o que a gente precisa? Ter esforços estratégicos, fazer aquilo que é importante para trazer os resultados para a empresa, certificar-se que a estratégia é implantável, não podemos tomar riscos, porque aqui alguma coisa não está lá muito legal, né? E avaliar todas as opções cuidadosamente. Então, esses três quadrados amarelos precisam de muita atenção, muito cuidado. Dá para a gente ganhar dinheiro, dá para a gente trazer resultados, mas precisamos ter muito cuidado porque os riscos são grandes também. Tá? E por fim, na matriz GI a gente tem esses três quadrados vermelhos, as três células vermelhas, onde ele ou tem uma atratividade média baixa ou o nosso negócio tem uma força média baixa, que são os quadrantes, os piores quadrantes dentro da matriz. Né? Então, aquele na coluna central lá embaixo, reestruturar. Poxa, o mercado é ruim, eu sou médio,
eu preciso trazer o que eu puder de resultado e me reestruturar para atuar em outro lugar. Eu não vou trabalhar para me fortalecer, o mercado é médio, o mercado é baixo, né? Minha oportunidade é ruim dentro desse mercado. Então deixa eu me reestruturar para atuar em outro lugar. Ou na direita, posição desfavorável. Aqui é a pior das posições. Eu sou ruim no mercado ruim, então o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu preciso sair logo desse mercado e partir para outro rumo. E lá no meio, em cima deste, né, a gente tem a posição oportunista, onde nós precisamos preservar para recolher. O que é preservar? O mercado é médio, mas nós somos ruins. Né? Vamos com bastante cuidado, preservar aquela situação que a gente tem para poder dar um passo à frente. Tá bom? Então, estando em um desses 3 quadrantes, análise muito cuidadosa, porque os riscos são muito maiores do que as oportunidades. Identificar possível estratégia viável para você finalizar o seu ciclo dentro desse momento e preparar-se para deixar o segmento, para entrar em outro ramo de negócio. Tá? Então esses 3 quadrantes são os quadrantes muito perigosos, porque estamos com uma força mediana e estamos com num ramo de mercado que não é tão bom assim. Tá? No slide 8, deixo todas as células acesinhas aí, só para a gente conseguir identificar. E agora, no slide 9, eu estou fazendo um exercício, né, em cima de uma empresa hipotética, para a gente lembrar, ou para a gente conseguir ver na prática como que nossa empresa e nosso negócio vai se posicionar ali dentro da nossa planilha. Tá? Então eu trouxe aqui fatores de avaliação. Lembra que eu falei lá em cima tem uma lista de um monte? Eu selecionei para um determinado ramo e uma determinada empresa 5 fatores que parecem interessantes. Tá? Então, para o ramo eu coloquei lá tamanho de mercado, taxa de crescimento anual, margem de lucro, exigências tecnológicas e intensidade competitiva. São 5 pontos que eu achei que são importantes para o meu negócio, tá? Para o meu ramo de atuação, para a indústria. Agora, força da empresa, força do negócio, qualidade de produto, conhecimento de mercado, crescimento e participação relativa no mercado, market share, né? Participação relativa do mercado, desculpa, agora é o market share, o de antes era o crescimento de mercado, né? E a eficácia de vendas, o meu poder de vendas, tá? Aí olha só, do lado, para os dois eu tenho que colocar um peso, e esse peso são frações para cada uma das perguntas que devem se somar a 1, tá? Então a gente precisa olhar nas perguntas e ver qual que é mais importante. No caso da atratividade de negócio, na minha opinião, taxa de crescimento anual é a mais importante. A menos importante, intensidade competitiva. Beleza. Coloquei um índice ali e deu 1. Isso você vai fazer, tá? Você definiu os itens a serem avaliados e o peso desses itens é seu também. O importante é que no final dê 1. Do lado, a gente vai fazer uma avaliação de 0 a 10 para cada uma dessas perguntas. Então, olha lá, no ramo que eu elegi aqui, tamanho de mercado, disse que é 8. Né? Isso é a minha avaliação. Taxa de crescimento do mercado, disse que é 10. Né? Margem de lucro histórico, 9. Enfim, dei uma nota para cada um. E da mesma forma lá na força do negócio, tá vendo? Eu dei um índice para cada uma das perguntas e uma nota para cada uma das perguntas. E nessa terceira coluna, qual que é o cálculo? Eu multiplico a minha nota pelo peso, tá? Então é a coluna A vezes a coluna B. Na primeira, tamanho de mercado, 8 vezes 0,25, 2. Taxa de crescimento, 10 vezes 0,3, 3, né? Fiz essa multiplicação em todas as notas e as taxas, e aí somei. O que aconteceu? A atratividade do ramo para mim ficou com o valor 8,65 e a força do negócio 7,2, tá? E aí, simples, joga isso na matriz, dá uma olhadinha lá no slide 10, né? A gente tem força do negócio 7,2 pertinho
do limite, né, entre a posição instante e a posição desafiante, e a atratividade do ramo 8,65. Ou seja, na nossa avaliação, nós estamos aí numa posição excitante, um mercado super bom, super atraente e nós com um negócio com uma força bacana para atuar dentro desse mercado, né? É claro que avaliando aqui, nós estamos fortes, mas nós estamos ali bem na beirinha da posição entre excitante para desafiante, né? Então vale a pena ficar atento para aumentar a força do nosso negócio. Olhando lá nos pontos de avaliação, voltando aqui para o slide 9, né, na força do negócio, o que nós temos? Qualidade do produto, a menor das notas, 6. Poxa, talvez seja um ponto que a gente precise melhorar, né? O outro aqui, crescimento da participação relativa do mercado, talvez melhorando a qualidade do produto, a gente aumente nossa participação relativa e a gente consiga deslocar a força do negócio mais próximo para o 10, tá? Então, essa matriz, ela nos ajuda a isso, a entender claramente o quanto o ramo que nós estamos atuando é atrativo e quanto que nós estamos preparados para atuar nesse ramo. Beleza? Aí eu vou entrar com vocês agora no próximo assunto, que é a matriz de crescimento de Anzoff. Né? A matriz de crescimento, o que ela ajuda a gente? Também é uma matriz, né, que a gente vai ver, são alguns quadrantes que a gente pode avaliar. Ela ajuda a gente a entender quais são as grandes oportunidades para a gente expandir o nosso negócio, para a nossa empresa crescer. Então dá uma olhadinha lá no slide 11. Aqui eu trouxe a matriz pronta para a gente conseguir entender. Não tem nada mirabolante, tá? Eu vou falar, vocês vão falar, pô, mas é só isso? É só isso. É um negócio bastante simples, mas que ajuda a gente no processo crítico, na análise das oportunidades, na análise do nosso negócio, tá? Então, mais uma vez, vamos entender essa matriz. Quando nós estamos pensando em crescimento, a gente tem dois caminhos a seguir. Um deles é crescer com os nossos produtos, ou seja, a gente pode aumentar a cobertura de soluções, a cobertura de produtos que a gente vai oferecer ao mercado. Ou a gente pode crescer na ampliação dos nossos mercados. Né? De repente eu atuo numa determinada região e eu posso começar a atuar em outras regiões. Isso não precisa ser necessariamente físico, né, na região. Isso pode ser em segmentos de mercado. Eu foco em determinado público, determinada faixa etária, e eu posso começar a focar em outras faixas etárias também. Tá? Então, é isso que essa matriz mostra para nós. Olha, na horizontal, a gente tem os produtos atuais, novos. Na vertical, ali na esquerda, os dois quadradinhos, mercados atuais, mercados novos. Né? E aí, olhando no slide 12, eu tenho a minha primeira oportunidade de crescimento, que é com os meus produtos atuais, no meu mercado atual. O que significa isso? Aumentar a penetração de mercado. Vocês lembram? Algumas aulas atrás nós falamos de penetração de mercado. Né? Significa aquelas pessoas que utilizam os nossos produtos. Né? Então, o que eu preciso fazer para aumentar a penetração de mercado? Comunicar. Chegar para a nova parcela do mercado que ainda não utiliza nossos produtos ou produtos semelhantes, mas mostrar para eles que aquilo é legal para eles. Né? Pessoas que têm renda, lembrando, pessoas que têm as características necessárias para utilizar os nossos produtos, passem a utilizar. Então a gente não precisa ampliar portfólio, a gente não precisa ampliar o mercado, a gente precisa só focar em novos usuários, né, dentro daquele mercado, dentro daquela região que a gente já atua. Tá? No slide 13, a gente já começa a mudar esse cenário. O que acontece no slide 13? Ó, presta atenção. A gente está vendendo os nossos produtos atuais, mas em novos mercados. Diferente do anterior, onde a gente estava ganhando novos consumidores dentro do mercado que a gente atua, a gente está desenvolvendo novos mercados. Né? A gente está tendo uma ampliação regional, uma ampliação para outros segmentos, né? Mas utilizando os nossos produtos atuais. Tá? Então, essa é a estratégia: produto atual, novos mercados, desenvolvimento de novos mercados. Beleza?
No slide 14, a gente tem produtos novos dentro do mercado atual. O que nós estamos fazendo aqui? Ampliando o portfólio, oferecendo novas soluções. Né? Se for um bem físico, produtos com outras especificações. Se for um serviço, novos serviços, ampliando o portfólio de soluções que a gente oferece para os nossos consumidores atuais. Beleza? Nós estamos ampliando o nosso portfólio mais para consumidores atuais. Agora, no slide 15, a gente tem uma oportunidade que estamos absorvendo tudo ao mesmo tempo. O que é? Desenvolvimento de novos produtos e também de novos mercados. O que é importante? Aí você fala para mim, né? Poxa, se eu quero crescer, vou logo para os dois, vou desenvolver novos produtos e novos mercados, porque minha chance de crescimento é muito grande. A chance realmente é muito grande. O problema é que os desafios também são. Por quê? Quando a gente está falando de lançar novos produtos, a gente precisa comunicar os novos produtos, mostrar para os consumidores os novos produtos existentes. Quando a gente está falando de novos mercados, a gente precisa se apresentar para esses novos mercados. Né? Eventualmente, os consumidores não conhecem a nossa marca. Então, a gente precisa chegar nesse mercado e mostrar, olha, minha marca é essa. Eu atuo nesse mercado, meu posicionamento competitivo é esse. É lógico que não dessa forma tão chata, mas no final das contas é essa mensagem que a gente precisa transmitir, tá? E aí, se eu tiver um novo mercado com novos produtos, imagina, eu preciso me apresentar e ainda contar das novidades de um portfólio que eles nem sabiam que existia. Então, isso é errado? Lógico que não. Agora, se você tiver estrutura para fazer isso, perfeito, pode ir que realmente as oportunidades vão ser melhores, tá? Como eu disse, não é nada mirabolante essa matriz, mas ela ajuda a gente a organizar os pensamentos. Se a gente não coloca as coisas nas caixinhas, e isso é uma característica, não é nenhuma vantagem, nenhum problema do pessoal mais criativo, mas é uma característica. E essas ferramentas ajudam a gente, que eventualmente tem mais criatividade, a organizar os pensamentos e não sair por aí de forma aleatória. Em alguns momentos é bom, mas no planejamento de crescimento de empresas talvez precise, além da criatividade, um pouco de organização também. Tá? E as ferramentas estão aí para isso. Para finalizar, a gente, segundo o Igor Ansoff, a gente tem outras oportunidades de crescimento, né? E isso está descrito nos próximos 2 slides. No slide 16, mostra para a gente o crescimento concêntrico. O que é chamado o crescimento concêntrico? É quando a empresa usa a sua tecnologia de domínio para crescer. Né? Então, por exemplo, vamos supor que nós temos aqui uma empresa que faz injeção plástica de pratos de plástico. Tá? Então, ela está lá, alcançou uma maturidade, a empresa quer crescer, mas acha que dentro do segmento de pratos de plástico ela não consegue crescer mais. O que ela pensa? Poxa, eu sei fazer injeção plástica, o que está crescendo bastante, o que eu posso, qual o segmento que eu posso atuar? Tecnologia, pô, será que eu posso injetar mouse? Talvez possa, a tecnologia é muito semelhante, né? A injeção plástica é igual para tudo que é de plástico, o que muda são os moldes onde esse plástico vai ser injetado, tá falando de uma forma grosseira. Então ela saiu do mercado ela não deixou, mas ela, além de produzir pratinhos de plástico, ela começou a produzir mouse usando a mesma tecnologia. Isso é um crescimento concêntrico. Agora, existe o crescimento horizontal. O que é o crescimento horizontal? É aquele crescimento onde você vai utilizar o seu canal de distribuição. Olha o exemplo que nós acabamos de dar. Prato de plástico vende numa loja de utilidades domésticas. Mouse vende numa loja de computadores. Poxa, não tem nada a ver inicialmente. É lógico que os dois vendem do supermercado, né? Mas falando de uma forma geral, a distribuição é diferente, tá? Aí o que acontece? A empresa tem o desafio de desenvolver 2 frentes de vendas, ou pelo menos desenvolver novos canais de distribuição e dar mais trabalho para a equipe de vendas atual, né? O que ela pode falar? Poxa, talvez seja mais fácil para mim trabalhar na minha produção, mas manter a minha distribuição. Então vamos pensar naquele cara que vendia pratinho de plástico, né? Ele fala, poxa,
todo mundo que compra um pratinho de plástico, ou boa parte dos consumidores de pratinho de plástico, também pensam em toalha de mesa. Eu não posso fazer toalha de mesa, minha tecnologia não está preparada para isso. Eu posso investir numa tecnologia ou terceirizar, pedir para comprar de outro fornecedor e revender, né? Mas o meu vendedor, que vai lá naquela loja vender o pratinho de plástico, ele vai usar o mesmo canal para distribuir minhas toalhas. Tá? Desta forma, a empresa está optando para um crescimento chamado de horizontal, usando o mesmo canal de distribuição. Agora, a empresa ela pode resolver crescer inovando de uma forma aleatória. Né? Ela fala, poxa, eu tenho dinheiro aqui parado, eu quero investir. Vamos nesse mesmo exemplo do pratinho de pratos. Né? Eu quero investir, o que eu quero vender? Sei lá, ferramenta para carro, né, de ferro. Por quê? Porque esse mercado é legal. Beleza, eu não tenho como produzir hoje, porque eu não tenho tecnologia, posso investir numa nova tecnologia, posso desenvolver um fornecedor e eu não tenho equipe de vendas, porque é outro canal de distribuição. Tudo bem, o negócio é tão bom que justifica eu desenvolver uma nova estrutura de vendas. Não tem problema. Tá? A única coisa que a gente precisa é estar consciente que estamos partindo dessa forma para um crescimento conglomerado. Ele não tem sinergia alguma com o que existe, mas é uma oportunidade de crescimento também. Tá? E aí, no slide 17, nós temos uma outra forma, a terceira forma aqui dentro da nossa conversa de hoje, terceira estratégia de crescimento segundo o Anzoff, que é o crescimento por diversificação. O anterior também era por diversificação, desculpe, mas agora ele vai para integração, né? Integração de outros negócios. Né? No primeiro exemplo a gente está mostrando a integração para trás, é quando uma empresa compra o seu fornecedor. Vamos supor que essa empresa de pratinhos, ela compra a embalagem, porque todo pratinho vai numa embalagem, de uma gráfica. Né? Ela quer crescer, poxa, a gráfica parece um negócio bacana, eu vou comprar a gráfica. E ela assume o trabalho da gráfica também, não só para ela, mas a gráfica passa a ser um negócio também, ela cresceu, comprou um fornecedor. Né? A integração pode ser para frente, vamos supor que aquela empresa de pratinhos vende para uma rede de lojas que vende utilidades domésticas aqui em Presidente Prudente. Ela fala, poxa, uma rede de loja pode ser interessante para o meu negócio. Ela vai e compra essa rede de lojas. Passa a ser uma unidade de negócio complementar, uma outra unidade de negócio para a empresa, né? Mas que tem uma integração com o que ela vende. Isso é chamado de integração para frente. Para trás, compro o meu fornecedor, aquele que vem na cadeia para trás de mim. Para frente, compro eventualmente meu distribuidor, aquele que vem na cadeia na frente de mim. Tá? Agora, a integração ela também pode ser horizontal, o que significa você comprar um seu concorrente. Vamos supor, seu negócio de pratinho é super bacana e aí você vende pratos populares, baratos, e tem um outro fornecedor que tem uma marca bacana que vende pratos diferenciados. E você fala, quero entrar nesse negócio. Será que vale a pena eu lançar novos produtos? Mas aí a minha marca é vista como popular. Deixa eu comprar a empresa dele. Lógico, considerando que você tem dinheiro para isso, né? E aí eu posso atuar, ter duas empresas em dois segmentos diferentes. Isso é uma integração lateral, onde você comprou fornecedores, tá? Hoje nós falamos então nessa segunda parte de algumas estratégias de crescimento que as empresas podem considerar. Novos negócios, nós estamos falando de plano de negócios, eles não precisam sair do zero, né? Eles podem pegar uma empresa que está já em evolução e partir para novos patamares. Beleza? Então por hoje é isso que eu tinha para falar com vocês. Estou aí à disposição, meus contatos estão aí na tela. Qualquer dúvida é só chamar. Até semana que vem.